A paz de Jesus para você, para todos e todas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, vos pedimos humildemente que neste momento envie o teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Que os dons que vêm do teu Espírito penetre o nosso coração, todo o nosso ser, transforme a nossa vida e, cheio de vós, possamos sair por todo o mundo a te anunciar a boa nova do teu reino de humildade, de misericórdia, com nossas palavras e com os nossos exemplos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, nas leituras que nos são propostas para este 25º domingo do tempo comum, o Senhor apresenta a pessoa do pobre e da criança para nos mostrar o caminho que nos leva ao seu reino, à casa eterna, à sua glória. A primeira leitura é tirada do livro de Sabedoria, capítulo 2, versículos 17, versículo 12 e de 17 a 20. Nesta leitura, podemos observar que Deus está sempre presente, caminhando e defendendo a pessoa do pobre, do sofredor. Aquele que confia em sua palavra e que caminha segundo a sua lei, que vive segundo a sua lei. E esta forma de viver incomoda a muitas pessoas, porque o profeta denuncia todas as formas de maldade que há em sua sociedade, em seu meio. Por isso, a leitura nos vai mostrar: vamos preparar ciladas para o justo, pois, segundo suas palavras, haverá quem olhe por ele. O homem mau duvida do poder de Deus que defende o pobre e o oprimido. Defende a pessoa indefesa. Então não perde tempo em pensar em armar-lhe ciladas, porque para testar o poder de Deus sobre o pequenino, sobre o mais frágil. Irmãos, e no Evangelho vai nos conduzir a continuar essa reflexão sobre a questão da ganância pelo poder e o desprezo pelo mais fraco. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 9, versículo de 30 a 37, onde Jesus continua com a sua itinerância, a sua caminhada missionária pelas cidades de Israel. Então, Jesus, com seus discípulos, ele apresenta o que lhes vai acontecer futuramente. Ele diz que irá ser entregue nas mãos das autoridades, que irá sofrer, que vai morrer, mas que no terceiro dia ele vai ressuscitar. Voltará à vida. E continua a sua caminhada. E no caminho, Jesus observa que os seus discípulos discutem sobre um assunto, o poder. Quem vai ser maior? Quem vai ser maior do lado de Jesus? Quando Jesus for vencer essa batalha. E então, supostamente, Tiago, João e os outros demais discípulos discutem, então, que Jesus vai escolhê-lo para estar do seu lado e ser o maior, ter mais poder. Quem dos 12 vai ter mais poder junto de Jesus em seu governo? E, estando em casa, a comunidade, só em comunidade com seus discípulos acomodados, Jesus
retoma o assunto. É um problema a ser resolvido e esclarecido entre os discípulos. O que conversavam pelo caminho? O que vocês dialogavam, discutiam? Então, eles não têm resposta, porque Jesus já sabe o conteúdo do assunto que discutiam pelo caminho. E então Jesus lhes diz: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos. Se alguém quiser ser o maior, seja o menor, seja aquele que serve. Jesus apresenta a posição contrária do que pensam os discípulos. Os discípulos ainda não entenderam a missão de Jesus. Então, foi preciso que Jesus os reunisse para esclarecerem a sua missão. E isso provoca certamente um impacto grande na comunidade dos apóstolos, dos discípulos. Irmãos, de onde vem toda essa nossa ganância pelo poder, pelo desejo de ser maior, pelo desejo de mandar no outro? Podemos voltar lá na criação de que Adão e Eva foram protagonistas nesta história de pecado. No momento em que Eva não conseguiu vencer as tentações do mal e no seu coração despertou o desejo de ser maior, porque queria ser igual a Deus. Eva queria ser deusa e Adão queria ser Deus. Então vem de Adão, vem do pecado original, é esse nosso desejo de querer ser maior, de querer ser sempre o melhor no meio dos nossos. É uma limitação nossa vinda da realidade do pecado. E Jesus é aquele que veio nos salvar de toda esta nossa sujeira. Por isso, ele reúne os apóstolos para conversar. Por isso, Jesus nos reuniu neste domingo para conversarmos sobre esse assunto. Porque, irmãos, na nossa vida de família, quantas vezes a gente não quer sobressair? A gente não quer que os nossos desejos, a nossa vontade, que as nossas ideias sejam melhores e sejam acolhidas por todas. Quantas vezes nós queremos obrigar? Tudo isso porque nós queremos ser o melhor, o maior na família. Quantas brigas por poder nós já observamos também em nosso ambiente profissional. Pessoas disputando lugares de diversas formas para querer ser o maior e mandar nos outros. Quantas vezes a gente observa isto na nossa realidade política? Queremos governar com o desejo de uma comunidade justa, de evangelizar, de levar as pessoas para Deus na nossa família, na nossa comunidade igreja, no nosso trabalho, nos ambientes políticos que nós escolhemos para trabalho. Devemos pensar nessa questão, porque onde quer que estejamos, não deixamos de ser cristão. Se nós somos cristãos em qualquer âmbito, em qualquer realidade da sociedade, precisamos viver como cristãos, viver segundo a proposta do Evangelho de Jesus em nossa vida. Deixar as brigas e as guerras por causa de poder e de glória. As riquezas deste mundo, o poder, tudo passa, tudo se acaba. E o que nós levamos, partindo desta vida para a outra? Devemos pensar nessa questão a todo momento, em nossas escolhas. Mesmo que uma hora ou outra a gente falhe, a gente cometa erros. Mas é preciso que nos voltemos para ver as nossas próprias limitações, fazer uma revisão de nossas escolhas, de nossas decisões, de nosso comportamento, de nossa posição, para voltarmos à humildade da vida.
Para isso, Jesus apresenta aos discípulos, aos seus apóstolos, que têm essa ganância de poder, de glória, a figura de uma criança. O que é a figura de uma criança? É uma figura inocente? É uma figura frágil, que não tem poder para se defender, suficiente para se defender? Quem é a pessoa da criança? É uma pessoa pequenina. Jesus escolhe uma criança justamente por ser uma pessoa, um ser pequenino. Sejamos pequenos diante de Deus. Não vamos perder tempo em discussões vãs que nos vão levar a lugar nenhum. Que não nos vai levar a lugar nenhum. Irmãos, a todo momento da nossa vida é preciso ficarmos atentos, porque o mal está sempre a nos rodear. Está sempre querendo nos vencer. É preciso ser mais forte. E nós podemos enfrentá-lo com toda a força, cultivando em nossa vida a vida de oração, a vida de diálogo com Jesus, diariamente. Ouvindo a Jesus todos os dias, que nos conduz, a sua palavra que nos conduz para a sua casa, para o seu reino. Porque o reino de Jesus não é o reino dos homens. Jesus não veio tomar o poder e a autoridade do Império de Roma, como pensavam os discípulos, ainda igual a todos os outros compatriotas do seu tempo. Jesus veio instaurar no meio de nós o reino de Deus, o reino de misericórdia, de paz, de pureza, de modéstia, de conciliação. O reino cheio de sua misericórdia e de bons frutos, que nos é apresentado na segunda leitura de Tiago. Irmãos, onde há inveja e rivalidade, aí também estão a desordem e toda espécie de maldade. Nós ambicionamos o cargo dos outros. Quantas vezes também nós ambicionamos o que o outro tem e nós fazemos de tudo para que ele possa ser destruído, para que ele perca toda a posse que tem de poder, para que a gente possa assumir. Porque nós não olhamos, e tudo isso acontece porque nós não olhamos para Jesus. Tenhamos nossos olhares fixos em Jesus, para não cair no erro do pecado. O Senhor nos diz: quem quiser ser o maior, seja o menor. A vida com Jesus é uma vida contrária à nossa visão de homens, de pessoas humanas pecadoras. Jesus é aquele que deixa as 100 ovelhas, é aquela que deixa um rebanho inteiro por causa de uma. Jesus é aquele que é o menor, se faz pequeno para ser grande. Jesus é aquele que dá a vida. Não é aquele que ganha, mas ele dá a vida para ganhar. Pensemos nisso, irmãos. E vamos fazer uma leitura de nossa vida com Jesus, para ver o que precisa ser arrumado, o que precisa ser consertado, e para vermos em que precisamos ficar mais atentos nas nossas decisões, nossos comportamentos diante da convivência com os outros irmãos. E assim, procurarmos viver uma vida direcionada para Jesus, para o seu reino. Isto para nosso próprio bem, para a nossa salvação. Peçamos a Deus em oração. Ó Deus, olhai por cada um de nós, pessoas frágeis, pessoas nascidas do barro, mas que traz no coração um desejo de ser parecido com o Senhor, parecidos com o Senhor, parecidas contigo, ó Deus. Dá-nos, Senhor, sempre o desejo de nos retirarmos, estar sempre convosco a te ouvir. Te pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos e irmãs, transviados no caminho de escolhas, das más escolhas. Te pedimos, Senhor, por nossa comunidade, por nossas famílias, pela nossa igreja, por todo
por todos as nossas lideranças governamentais do mundo inteiro, para que governem segundo a tua sabedoria, ó Deus. Te pedimos, Senhor, de modo especial hoje, por todas as pessoas doentes, todas aquelas que clamam por ti, à espera de um milagre. Que restabelecidas a vida, Senhor, possam te glorificar nas obras de misericórdia, vivendo a humildade do teu amor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz de Jesus. Até o próximo domingo, com mais um momento de meditação.